Ai, a gente vai começar ainda uma live hoje. Tô esperando a Ana entrar. Aí, ora, estou esperando a Ana para entrar ao vivo comigo. Hoje a gente vai falar de vários assuntos. Oi, gente, pessoal. Hoje a gente vai falar de uns outros. O pessoal às vezes está acostumado a ver falar de intersexo, mas nós vamos falar de outros. A Ana chegou. Vamos ver se dá certo. Olha o guarda-roupa. Olha o guarda-roupa. Tudo Aí, bem? Boa tudo. noite. Boa noite. Esperando um pouquinho, eu tô enrolando para começar, né? Esperar o pessoal Isso, eu já chegar. mandei o link aí, esperar o pessoal chegar. Já tem algumas pessoas que eu vi aí que já estão por aí. Ótimo. Vão chegando, pessoal, para a Aí gente vai ir, né? chamando, Isso, para a gente ir se unindo aí para poder conversar. aí vai mandando os convites. Isso, eu estou mandando aqui, já mandei para uma linha, uma lista de transmissão, então já tem o pessoal que já está entrando aí, Thaís. Tá bom, mas vamos lá. Quer começar? Vamos começando, porque depois fica no IGTV também, senão fica demorando muito. Isso. Verdade, é verdade. Vamos direto, né? Vamos começar aí. Bom, boa noite a todos, né? Acho que a gente tem que se apresentar em primeiro, né? Se você quiser começar por você, Thaís, falando, né, para o pessoal que não te conhece, fala aí do teu currículo aí para ver essa grande mulher que você é. Eu ia falar assim, eu sou a Thaís, eu sou mais uma. Ó, o que eu tenho pensado muito ultimamente, em tempos pandêmicos, né? Eu sou mais uma doutora dona de casa. Sabe o que tem acontecido? Eu É. vejo muitas as mulheres que fizeram mestrado, doutorado comigo, que são mães, elas têm até falado assim, nossa, né? A maioria tá desempregada em casa, Mas, principalmente as que casaram com colegas de pós-graduação, a carreira deles alavanca e a delas não. Olha, mulheres, assim, vamos pensar, né? Com doutorado não pois é. consegue, a Como mulher é que sempre. pode, né? A mulher sempre é a que fica com a obrigação, né, dos filhos, da casa, em qualquer lugar, é bem complicado. Mas então eu estava me apresentando, agora eu sou mais uma doutora dona de casa, doutora em educação, e mas quando eu me apresento, normalmente eu coloco assim, né? Doutora em educação na Unesp, mestre em educação, aí eu coloco psicopedagoga, especialista em educação exclusiva pela USP, põe um monte de coisa, presidente da Associação Brasileira Intersexo, coordenadora de tal, um monte de projeto social, na verdade, porque eu realmente não tenho hoje um trabalho meu, eu faço só trabalhos voluntários. E aí no final eu ponho assim, e polidancer. Aí pronto, aí acaba com tudo, né, Sabe Thaís? por que que Aí eu já vem as coloquei? críticas. Mas eu coloquei por causa das críticas. Agora eu vou fazer palestra em qualquer lugar sério. No final eu ponho e polidancer. Às vezes as pessoas não sabem nem pronunciar polidancer, né? E a gente tem uma pessoa assistindo que é poli também, que é a Mônica. Ela é Opa, presidente Mônica. de uma comissão de diversidade da OAB, advogada e é polidancer. Ah, que bom, né? Porque é bom mulheres assim, né? Que expressam a dança, através da dança, a sua sensualidade, né? É bom assim, né, Thaís? A gente sabe muito bem o que a gente passa, né? Julgamentos que vêm, críticas nesse sentido, né? Sim. E a- Porque dança, porque, né? Eu imagino, não é fácil, mas a gente precisa ser o que nós somos, né? Sim. Agora a Ana Paula se apresenta. Tem pessoas vendo que não te conhecem. Isso, então vou me apresentar. Ana Paula, estou aí com um pouco mais de 30 anos, sou professora de geografia, formada em geografia, pedagoga, MTB em jornalismo, mãe também, sou mãe, então estamos aí, sou professora do Estado, né? Trabalho categoria O do Estado de São Paulo, então
Estou aí naquela luta, né, nessa educação totalmente transformada, né, nesse tempo de pandemia, mas estamos aí, firmes e fortes, seguindo aí a nossa, esse momento aí pandêmico aí tão atípico, mas estamos aí nos adaptando, esperando aí essa vacina chegar. Eu ia falar, você vai tomar vacina da China só para provocar. Tem gente dizendo aí que não vai tomar a vacina da China, porque a vacina da China não é boa, né? Os antivacina, então já começa essas coisas aí meio Ixi, já tensa, né? começa. Mas tudo bem. Ô, Thaís, o que você acha de agora a gente falar um pouquinho dessa questão da luta da mulher no tempo, a linha do tempo dessa questão dos direitos da mulher? Acho que você é bem informada a respeito disso e eu posso ir completando aí o seu raciocínio. Sim, então, eu fico pensando até hoje, né, quando alguém fala em feminismo, que a gente fala de luta da mulher, a gente vai estar falando do feminismo, né? E hoje a Claro. gente vê quando as pessoas falam feminista, as pessoas assustam, né? E, e não conseguem compreender, né, toda essa luta, toda essa trajetória de lutas, né? E se você fala que você é feminista, você já é mal vista, né? Isso Com certeza. é bem complicado. Mas assim, pensando na trajetória toda, né? A gente vai ter. Eu acho que as primeiras, se a gente for pensar, né, nas primeiras feministas, elas foram apagadas pela história. A gente vai ter as autoras que tinham que usar nomes masculinos para poder publicar. A gente vai ter mulheres que fizeram doutorado no começo de 1900 e não tinham direito ao título, porque só homens podiam ser doutores, então elas tinham as pesquisas, mas elas não tinham direito à titulação de doutora. E uma série de coisas, né? As mulheres sempre tendo que. A gente vai ter mulheres que foram para a guerra, que tinham que se vestir, né, como homens para poder estar lá, porque queriam estar na guerra. Então a gente vê desde de muito tempo histórico, né, o apagamento da mulher. A mulher que luta por direitos ou que ela era mais independente, não aceitava toda essa coação social, essa submissão, ela sendo chamada de bruxa, né, e queimada na Idade Média. E se a gente for pensar até hoje, né? A mulher é queimada quando ela é independente, autônoma, ou quando ela luta pelos direitos como os homens, principalmente pelo direito à sexualidade. Quando a gente fala o direito sexual da mulher, por exemplo, ao direito de, assim como um homem, né? Eu estou falando desse padrão que a gente vê, cis hétero machista, que sai na balada e pode ter relações eventuais com quem quiser. Agora, se uma mulher faz isso, até hoje, né? Até hoje. Ela é mal vista, né? Se ela sai de um relacionamento e logo em seguida fica grávida, ela é mal vista ainda. Então, se ela sai na balada e depois sofre um estupro, a culpa é dela. É o que a gente vê até hoje. Ainda a mulher, ela é queimada, porque é uma forma de você queimar aquela pessoa, destruir aquela vida, quando a gente tem um judiciário tão machista. Então, eu não vejo, na minha opinião, avanços. Até se falar assim, mas hoje a mulher trabalha, faz isso, faz aquilo. A mulher sempre trabalhou. Talvez hoje ela trabalhe mais alguma coisa além, né? Então eu fico. E eu vejo retrocesso. Então. Tá. Esse caso aí recente da Mariana é que a gente viu, né? Como que o judiciário ele é machista, né? Como Uhum. como que, por exemplo, se a gente tiver que fazer uma denúncia de uma violência, de um assédio, de qualquer tipo, a gente tem que procurar a delegacia da mulher, né? E a delegacia da mulher ainda não abre aos finais de semana, não é isso, Thaís? Então a gente Ainda ainda não tem abre, essa situação. e ainda você não vai ter Pode uma falar. boa recepção nas delegacias das mulheres. É, Não dependendo, às vai. vezes você não consegue. Mesmo se tiver mulheres atendendo, eu percebo que vai muito do jeito que você chega lá. Se você chega com um advogado e bem vestida, por mais que você acabou de. Se você está lá, é porque algo ruim está acontecendo, você vai ser tratada de uma forma. Agora, se você chega sozinha,
você vai ser muito maltratada. Vão enrolar tanto que você acaba indo embora. Muitas mulheres vão embora. E a questão da delegacia da mulher, às vezes o pessoal fala, é só ir na delegacia. Às vezes a mulher está num relacionamento tão abusivo, tão complicado, que ela não tem nem como sair da casa dela, ela não tem nem o dinheiro da passagem do ônibus para chegar lá. E quando chega, ela, assim, né? Já aconteceu comigo. As atendentes, as escrivãs preferiam ler a revista da Avon. Hoje eu, embaixadora da luta contra violência de mulheres e meninas pelo Instituto Avon, mas é uma crítica que eu faço, elas estavam preferindo ver a revistinha da Avon do que atender. Eu que estava lá chorando e falando que eu tinha sofrido violência. Então, assim, é bem complicado. É. Eu vejo assim, eu já tenho uma visão um pouco mais otimista. Eu acho que se a gente olhar para essa linha do tempo, a gente foi conseguindo direitos, né? A gente foi conseguindo espaço, ainda temos muito o que avançar, demais, ainda mais nesse momento totalmente conservador que nós estamos vivendo. Estamos tendo aí uma reviravolta aí, né? Umas questões políticas. Isso é positivo, né, Thaís? É positivo a gente perceber que temos mulheres como nós, existem mulheres como nós que lutam, mulheres que são feministas declaradas, que carregam, né, muitas vezes, carregar a questão, a ação feminista é um peso, porque a gente é muito taxada por isso, né? E até por feministas, né? Nós somos taxadas pela questão que a gente vai entrar agora, que é a questão dessa liberdade, dessa questão da sensualidade, né? A questão do polidense, que é uma coisa que você faz, que você gosta, e você é uma doutora em educação, uma mulher totalmente intelectualizada, mas que tem a sua sensualidade, que gosta de dançar, né? E é isso. Eu queria que você falasse um pouco das críticas que nós ouvimos a respeito de querer mostrar o corpo, né? Até de muitas feministas. Então, a gente ia até aqui falar por que a ideia dessa live, né? Tudo começou com um vídeo que eu postei no Instagram. Aquele vídeo foi, na verdade, olha, foi muito espontâneo. Eu tava com o Beto limpando a casa mesmo, né? Daí eu comecei a fazer graça, zoando, né? Aí vamos fazer um chair dance. Aí começamos, eu falei, vamos gravar, vou pôr no Insta, só para provocar. Mas para provocar aquela coisa, né? Um beijo sociedade, né? Aí comecei a gravar, e depois naquele dia saiu no outro dia a questão da Marina Ferrer, né? Que dedinho na boca, não sei o que. E eu tinha posto o dedo na boca na dança. E aí eu coloquei, né? Até no começo, essa vai para os juízes, né? Para provocar, em homenagem. E foi um vídeo sensual, só que o sensual, ele não é vulgar, né? Existe uma coisa muito diferente. E eu já escutei uma vez, eu lembro que eu estava num evento da Secretaria das Mulheres, o Dia das Mulheres, lá em Rio Preto, há uns 5 anos atrás, 4 anos atrás. E começou com a apresentação da dança do ventre. Eu estava assistindo, e uma amiga minha que estava do meu lado, que ela é promotora, ela falou assim, todo evento Dia da Mulher tem que ter dança do ventre, né? E ela começou a criticar, porque entendia como uma objetificação do corpo feminino. Aí eu falei, eu não entendo como uma objetificação do corpo feminino, pelo contrário, eu entendo as danças como um empoderamento feminino. Quem objetifica é quem está vendo. Agora, quem está lá dançando, principalmente, tem pessoas que vão estar dançando e podem estar sendo objetificadas, entendeu? Mas no meu caso, ou quando a Ana Paula, pedagoga, formada, geógrafa, estudada intelectual, super crítica, posta as fotos dela de biquíni no Instagram, ela não está objetificada. Entendeu? Eu entendo que ela está empoderada. Eu posso postar uma foto de biquíni e ser professora. Igual umas médicas fizeram um tempo atrás, as médicas de biquíni na praia. Elas fizeram uma campanha assim, que médica também usa biquíni.
E é mais ou menos isso. Eu posso ser doutora em educação e dançar pole dance. A outra pode ser advogada e dançar pole. E tem médica que faz pole. E assim, eu vejo que quando vem, por exemplo, essa promotora que estava do meu lado, ela era da defensoria até da parte de mulher. E não entender, ou sempre entender como objetificação, eu acho bem complicado, porque tem todo um empoderamento para a pessoa poder. Sabe aquela coisa, meu corpo, minhas regras? Uma Exato, coisa, é assim que eu é, penso. e uma coisa que eu percebo é, conforme o ambiente, você pode estar lá dançando, fazendo com o teu corpo, que ninguém põe a mão. Quando você tem um ambiente de respeito. E existem esses ambientes de respeito. Entendeu? Exatamente. Eu muitas vezes também sou criticada porque eu sou professora, dou aula no estado e já fiz um ensaio no artístico, né? Eu Uhum. gosto, eu acho bonito e eu vejo pelo lado artístico, né? Lógico que essas fotos eu postei uma ou outra bem discreta nas redes sociais. Porém, eu sempre achei que o corpo da mulher, eu uso assim a questão do corpo, por quê? Porque eu acredito que a gente está, como você disse, se empoderando daquilo, falando meu corpo, e também me sinto bem, gosto de mostrar, gosto de colocar uma foto de biquíni, gosto de dançar, faço vídeo no TikTok, dançando. Então, assim, e ouço críticas, já ouvi críticas assim, mulher, pessoa intelectualizada não mostra o corpo, né? Então, olha o tipo de conceitos e absurdos que você ouve. Então, quer dizer que eu sou intelectualizada e eu não posso mostrar o meu corpo, porque se eu mostrar o corpo, eu sou burra, ou eu não sou tão intelectualizada assim. Os intelectuais são mais assim, afastados, eles não gostam de se aparecer, não gostam, né? Então, muitas vezes eu escutei esse tipo de absurdo, né? E escuto, às vezes eu vejo fuxico, às vezes em sala de professor, e adiciono poucos até colegas de trabalho, por isso, porque eu quero ter liberdade nas minhas redes sociais. Eu quero poder postar minha foto de biquíni e ter liberdade para poder postar. E muitas vezes eu recebo críticas e críticas ferrenhas por isso. Mas que nem eu falo, Thaís, eu não adiciono alunos em rede social, né? Nem Instagram, nem Facebook, porque são todos menores. Então, eu prefiro não adicionar, porque depois fica difícil também para eu poder entrar dentro de uma sala de aula com todas essas questões que a gente passa, né? De machismo, né? Como é que eu vou dar aula depois? Então, é meio complicado, mas eu não deixo de postar minhas fotos, e gosto, e acho bonito, e continuo sendo uma mulher intelectualizada. E é bem isso mesmo. É que assim, eu percebo que no meio acadêmico, quanto mais o nível de estudo, mais o lado da sexualidade é deixado de lado. Eu lembro uma vez que me chamaram na Unesp para eu fazer uma palestra para as professoras sobre sexualidade. O tema era prazer, eu sou mulher, né? Daí eu pensei, prazer coisa nenhuma em ser mulher nessa sociedade machista horrorosa, né? Mas aí eu peguei e coloquei, trouxe uma reflexão assim, quando você digita prazer no Google, o que que aparece? Entendeu? Aparece o prazer sexual. E quando você digita prazer no Google acadêmico, aparece prazer pela leitura. Isso é uma crítica muito grande que eu tenho. Aí quando você digita mulher, aparece a mulher sensualizada, o homem já não aparece em sensualizado, né? Exato. E aí entra a questão da É, objetificação. Aí eu lembro que eu comecei a falar que, por exemplo, você vê no meio acadêmico, eu vejo muito isso, principalmente nas universidades públicas, as mulheres, elas você começar a reparar nos docentes, a roupa, tá? Batom, maquiagem, cabelo. Porque eu tenho que me apagar enquanto sensualidade, porque eu vivo no mundo intelectual. Será que eu me apagar não tem muito a ver com essa repressão toda do meio acadêmico, com o machismo? Eu vou ser respeitada se eu não lembro uma mulher sensualizada? Igual você colocou no começo, que mulher estudada não tira foto de biquíni, ou não dança, ou tudo isso. Então, será que não? E aí a gente vê uma
uma questão assim até da vida sexual, mesmo como ela vai se apagando ou vai se tornando um meio cada vez mais hipócrita. E quando aparece uma pessoa que mostra que não, isso existe, é bem. Isso Exato. choca. E eu penso assim. Eu lembro que eu fiz essa palestra e eu fui de propósito, de short. E eu tava grávida, e eu fui de short, de uma blusinha, ai, tô borrando, de batom. E aí eu lembro que, né, eu subi lá no palco da Unesp, aquele monte de docente, assim, de exatas, né? E eu comecei a falar de sexo, de prazer, de que é importante, né, ter orgasmo. Comecei a falar da saúde mental, né, e tudo mais. E aí ninguém, né, quando você faz essas palestras em outro meio, por exemplo, para mulheres, a gente já teve junto, né, Ana Paula, em palestra que as pessoas pagam para ver uma sexóloga falando, é outra coisa, né? As mulheres, agora se você vai lá no meio acadêmico, as pessoas vão ficando assim, ó. E aí, eu lembro que no final, uma professora, assim, bem, que ela se veste de uma forma assim, que ela tirava toda a feminilidade dela. Quando eu falo feminilidade, a gente está falando desse padrão, né, que a sociedade ou o capitalismo que for impõe, mas eu estou falando desse mesmo. É desse padrão mesmo que eu estou falando, que muitas feministas criticam. Ela pegou e falou assim para mim, que ela queria me dar os parabéns, que quando ela entrou na faculdade, ela era a única menina no curso de engenharia, e que ela em uma semana parou de usar as roupas que ela gostava e começou a usar camisetão, e prendeu o cabelo e parou de passar batom para ela não sofrer assédio. E foi uma forma dela não sofrer assédio, e que depois, quando ela foi fazendo mestrado e doutorado e virou professora, ela percebia que ela ia nas obras e tudo mais, ela tinha que ser assim para ela ser respeitada, que se ela ia muito feminina, não só a questão do assédio, mas se um homem chegava e falava, tinha valor, e se ela chegava e falava, não tinha. E que hoje ela vê as alunas dela, que as alunas delas podem ir de short, pode assistir aula de short, de batom, que não tem mais o mesmo problema, ainda tem. Mas a questão do respeito também, que elas podem visitar obra de batom, mas que ela não consegue mais voltar a esse padrão, porque ela se prendeu muito. E que ela ficou muito feliz com toda aquela intervenção que eu fiz, tal. E aí outros começaram a falar também, e eu achei isso muito legal, porque deixou bem claro o quanto, por exemplo, uma vez eu escutei de um aluno, né, eu era psicopedagoga numa escola particular, daí teve um caso de uma professora na Bahia que subiu no palco, bebeu demais numa festa Dia dos Professores, subiu no palco e ficou dançando funk, aí alguém gravou e pôs em todas as redes. Aí ela era professora de educação infantil e foi demitida. Aí esse aluno de 16 anos falou assim, mas lógico, acha que vai subir no palco dançar funk, ela é uma professora. Aí eu olhei para a cara dele e falei assim, tá bom, olha para os seus professores da escola, vamos pensar seus professores do ensino médio. O mais velho tem 25 anos, porque escola particular contrata professor recém-formado, que sai mais barato. E aí, eu falei assim, o mais velho aqui deve ter 25 anos, as professoras também. Vocês acham que eles fazem o quê no final de semana? Que eles ficam em casa lendo a Bíblia? Aí, falei, eles saem para beber, eles vão dançar e vão cantar. A única coisa que ninguém filmou, entendeu? Então, porque tinha saído toda uma polêmica na sala de aula, que uma professora trouxe isso para debate. E ele foi bem assim, né, machista e tal. E daí ele estava conversando disso comigo. E eu comecei a trazer essas reflexões. Então, assim, peraí, vocês acham que o professor é o quê? Antigamente, muitos anos atrás, há séculos atrás, os professores homens tinham que ser... também era igual padre, né? Não podia ter relação, tudo mais. E aí eu fico pensando, até hoje as pessoas carregam isso no inconsciente, de que a professora... ou que a mulher quer mãe, a mulher quer, sabe, não pode, um monte de coisa, né? E eu percebo isso quando eu pego e posto algumas coisas, e eu penso aí o que eu posto mesmo.
Por isso que quando eu vi o teu vídeo, você dançando pole dance, eu falei assim, gente, que liberdade, né? E a gente sabe muito bem que quem estuda, né? Quem entra no nível acadêmico, sabe que a educação, ela é libertadora, né? Ela não aprisiona ninguém, né? O Thaís, ela faz com que as pessoas se libertem de tabus, de preconceitos, de questão de dogmas. Então, faz com que as pessoas possam ter uma visão, uma mentalidade mais ampla, né, da sociedade como um todo, né? E ainda passamos por isso, Uhum. de ter esses julgamentos pela questão mesmo de estarmos ali expressando as nossas vontades. E até vi uma pessoa que está nos acompanhando aqui, eu não vi o nome, subiu rapidinho, que ela falou que teve também que fechar a rede social dela por causa que ela não podia postar foto de biquíni ou por causa da questão da profissão. Então, não quer dizer que se eu bebo, né, se eu tomo uma cerveja ou se eu posto foto de biquíni, eu não sou uma boa profissional, né? Isso não tem nada a ver, não está ligado a isso, mas as pessoas tendem a unir, né? Ai, a moral, né? E vem com aquelas questões da moral e dos bons costumes que acaba sendo a questão muito conservadora, né? Sim, e aquela coisa, né, do ser mãe, né, ser professora. Mas assim, é bem complexo tudo isso. E não só nessa profissão, eu vejo outras profissionais e a questão até de outras feministas questionarem isso, né? Nossa, você é feminista e dança pole? Sim, danço o que eu quiser, eu sou feminista. Entendeu? E feministas que acham que porque você é feminista, você não pode ter uma sensualidade, você não pode passar um batom, você não pode uma Isso. mulher ser trans, entendeu? Então, é bem É. complicado, né? Eu sempre fui muito feminina, né? Eu sempre gostei muito de maquiagem, de batom, de salto alto. Então, e passei muito, desde os meus 15 anos, eu sofri assédios na rua, coisas que a gente. Eu vivo até hoje, com meus 30 lavar bolinha, vivo com assédio, ainda saio na rua, ainda tenho medo de sair na rua, ainda sou assediada, tenho medo de não voltar, de sofrer uma violência. Porque nesse país que a gente vive, né, Thaís, um país muito machista, mulher na rua é perigoso, né? A gente tem que Sim, ficar mais atenta, né? Andar sozinha na rua, quem dera que a gente pudesse andar em paz na rua, né? sim. E parece que é obrigação, né? Mulher tá na rua, tem que mexer, né? Aí, Exato. mas, né? Vamos continuar sendo polêmicas, né? É isso mesmo. Aí eu ia até. Thaís, É. fala. Não, pode falar. Não, não, eu já ia entrar em outro assunto, mas conclui aí. Não, pode entrar. Que eu perco todo o foco das coisas. Então, eu queria que você falasse agora um pouquinho, que você que é bem conhecedora, sobre a questão dos relacionamentos abusivos, né? Quais são as características de um relacionamento abusivo? E também focar que o relacionamento abusivo, gente, não acontece só em quem tem questão amorosa, pode ser de uma amizade, né? De um relacionamento que não seja hétero, do relacionamento gay. Então, fala um pouquinho aí para mim dos relacionamentos abusivos, as características, para quem está nos assistindo aí também, às vezes, né, muitas pessoas estão vivendo um relacionamento abusivo, só que ainda não perceberam a questão do abuso. Então, às vezes as pessoas falam, né? Ah, você estava num relacionamento abusivo e ficava nele. Não, o relacionamento abusivo ele começa lindo, né? A Jéssica está falando aqui, ó, tudo que temos que fazer só para pegar um táxi ou um Uber, por exemplo, é verdade. Tem mulher que coloca hoje, Passamos. foto de homem no Uber e nome de homem para quando pedir o Uber não ser e ainda manda assim, né? Minha filha está indo, né, para se sentir protegida, realmente. Tudo que a gente vai fazer tem que pensar O 10 vezes tempo quando você. todo. É. O Mas tempo todo. essa questão do relacionamento abusivo, as pessoas às vezes falam, mas como, né? A pessoa entrou no relacionamento abusivo? Porque o relacionamento começa lindo, porque normalmente a pessoa que é abusiva ela começa o relacionamento, ela não vai mostrar já que ela é abusiva.
E ela não é propositalmente abusiva, né? Ela vai... tem uma série de características que fazem ela ser abusiva e talvez por isso que elas nunca reconheçam que elas são abusivas, né? Então, o relacionamento começa lindo, bonito. Normalmente são pessoas que cuidam demais, super protegem, esse excesso de superproteção. Eu não posso levar, por exemplo, a pessoa começa a namorar. Aí o parceiro leva e busca em tudo quanto é lugar. Olha, as amigas, ai, que legal, ai, que lindo, ele leva e busca ela em tudo quanto é lugar. Já é uma característica controladora, né? Ou no relacionamento gay, a mesma coisa. Eu tive uma aluna que eu ficava assim, eu tentava fazer de tudo para ver se ela despertava, que o relacionamento dela era abusivo, que eu não aguentava. O namorado dela na porta da sala de aula, 4 horas, e ela assistindo aula e ele 4 horas lá. E um monte de coisa assim acontecendo, e era chocante você ver tudo aquilo, faculdade, e a pessoa, né? Porque a pessoa tem que também, para ela se dar conta que ela está num relacionamento abusivo, é um processo muito longo, porque a pessoa, ela faz como que ela estivesse cuidando de você, como se ela tivesse muito zelo por você. Quem olha de fora acha que aquilo é lindo, ela dá presentes, é tudo tão lindo. E ela começa a convencer, eu percebo isso muito em mulheres, né? Aquela mulher bonita, que sempre está arrumada, né? E aí ela começa a namorar e logo, logo ela não tá mais igual ela tá. E o cara falando, nossa, ela é linda de qualquer jeito. Ai, não, ela tá linda assim. E vai enfeiando a pessoa e elogiando, né? Exato. E ela vai acreditando. E aí, e os outros, né, que são, né... As outras que são feias, elas precisam de maquiagem, olha, elas precisam de toda a produção para ficar bonita. Você, assim, naturalmente já é bonita, né? Então, assim, esse tipo de coisa mostra que tem uma questão do controle, de querer fazer um apagamento naquela pessoa, do relacionamento abusivo mesmo. Então, são características sutis que ninguém percebe. As pessoas às vezes pensam que relacionamento abusivo, né, é ao contrário, que o cara vai chegar batendo, espancando, tal. Não, não é. Tem todo um enredo, né? Uma coisa da conquista, e quando a mulher começa a se dar conta que aquele cara é abusivo, ele volta atrás e trata bem, né? E dá presente. E na frente da mãe dela, né? Da sogra, trata bem. Ou começa, nossa, fulana tá tão louca, tão nervosa, né? Nossa, começa a falar mal dela para os outros, porque ela é louca, né? Ou se ela é uma mulher mais igual a gente estava falando, né? Eles apelam pro lado moral, né? Ai, você acha? Olha a roupa que ela pôs. Isso não é roupa de mãe. Olha a foto que ela Isso. postou. Então, assim, começa a fazer O que todo que ela tá um querendo, enredo. né? Olha, postou uma O foto que que ela tá dessa, tá querendo? querendo alguma coisa. Sim. E aí, quando chega no... Começam as agressões, né? Passa da psicológica para física, todo mundo fala, mas também, olha o short que ela usava, né? Mas também, olha o batom dela. Mas também, então assim, os mais também sempre, né? Então é bem Culpabilizando a complexo, vítima. sim. Então, quando a gente fala em relacionamento abusivo, a gente está falando de toda uma... É todo um enredo, né? Tem toda uma questão. E tem de amizade, sim. Aquela amiga que quando você conhece outra pessoa, faz amizade com outra pessoa, fica brava, fica bicuda. Ai, você não vai ser... Tudo isso é uma forma de controle. Tudo que envolve muito controle é abusivo. E tem mulheres que são abusivas com os parceiros. Sim, Entendeu? muitas. Eu conheço várias. Várias, Então, assim, que eu vejo. E elas são abusivas até na amizade. Você percebe? Fala, meu Deus, se é abusiva comigo, que sou amiga, imagina com o parceiro, coitado, né? Então, não é uma coisa típica do homem, né? Vocês têm dados aí se acontece, se o abuso ele é mais do homem ou da mulher, ou não tem estatística disso, ou eu não não se tem esse. conheço nenhum dado comparativo, entendeu? Mas Uhum. talvez tenha, mas eu não conheço ainda. Mas acho que pela Mas questão do machismo, né? Não sei. pela questão do machismo, muito provavelmente o número é maior, as mulheres sofram mais, entendeu? Tenha mais a questão da É, mas, repressão na mulher. mas em relacionamento lésbico também tem.
questão do Tem, né? abuso, relacionamento, violência também. Porque envolve, Isso, às vezes, a pessoa confundir relacionamento com posse, entendeu? Achar que aquela isso. pessoa é propriedade. E o amor não Entendeu? é isso, né? Porque quem ama deixa livre, né, Thaís? O amor, Sim, ele é livre. Porque se eu amo, eu quero que aquela pessoa esteja bem, né? Aquela pessoa não é minha, não tomei posse, eu casei, assinei um papel, ela não é minha, ela é um ser independente, tem a sua vida, tem a sua família, aí impede de ver mãe, de ver pai, de ver amigo, né? Quantas uhum, pessoas se afastam, começam uma relação, um namoro e se afastam dos amigos, né? E os amigos estão, né? Tão importantes a vida inteira, né? E acaba se afastando porque a pessoa não deixa, a pessoa não permite. Então, acho que a partir do momento que você começa a ver a questão do controle, já tem que acender a luzinha amarela e acho que colocar limites, né? Colocar limites e sim, tentar ver se isso não fica uma coisa doentia, observar se não vira uma doença. Quando vira doença, aí é caos, né? Aí é violência. sim. E a gente também tomar cuidado se vou usar até um termo bem feio, policiar, porque às vezes a gente pode ser abusivo também e não perceber. Então, assim, dos dois lados, né? Tem que ser visto. Sim. Sim, sim, a gente tem que observar, porque o ser humano tende a essa coisa dessa posse, né? Essa posse do Uhum, filho, né? Filho, ai, é meu sim, filho, ai, né? Às vezes separa, não quer deixar o pai ou a mãe ou ter contato, né? Acha que é só seu. Então não é isso, né? As pessoas não são nós. Quem pertence somos nós mesmos, né? Então a gente tem que aprender a cuidar de nós e sim. amar os outros de Filha forma pro mundo. livre, né? E o pessoal tem essa Exatamente. coisa de muitas mães, né, de decidirem pelos filhos, né? E isso cria problemas futuros muito grandes. A gente tem que deixar voar, né? Tem que deixar voar. A gente cria para voar. A gente orienta da melhor forma possível, acolhe, abraça e depois fala assim: agora o voo é teu e o voo é livre, né? Sim. Ô, Thaís, para a gente finalizar, vamos falar dessa obra que você Ai, o escreveu, que eu livro. tenho o livro do anjo. O livro desse anjo. Olha, eu tenho aqui, gente, eu terminei de ler recentemente e que lição de vida, Thaís, que luta, né? Faz um breve resumo desse livro. Eu sei que você não vai conseguir falar em poucas palavras, mas Então, fala um pouquinho desse livro, e dessa história desse anjo do Jacob. então, eu conto a história do Jacob. Jacob foi meu filho, nasceu em 2016, nasceu intersexo. Quem não sabe que intersexo é quando um bebê nasce com características dos sexos, né, variados, então pode nascer com a ausência de alguns órgãos sexuais ou com órgãos sexuais diversificados do que está acostumado, ou às vezes nasce com as duas genitálias, são várias características, podem ser ou nasce com, por exemplo, com pênis e útero, são variações, então um em cada 100 nascimentos é assim, não são tão poucos. E aí eu trago, né, como que foi ter um filho intersexo, mas eu quis contextualizar antes, né, quando o Jacob vem, porque eu Sim. achei importante contextualizar. Que eu acho que demora até bastante para eu entrar na história do Jacob, porque eu tenho que contextualizar toda a minha vida antes. O Beto está fazendo graça aqui na minha frente. Eu vou virar a câmera. Volta aqui! Não, agora você vai Vira, fazer. A gente tava. Vai, dá um oi aqui. Vai ter um banheiro. Não, ele não estava fazendo oi, isso. oi, Vai, Beto. dança, dá um giro aí. Ai, meu Deus do Saiu o céu. banheiro. Aí eu, a pessoa fica desconcentrando, fica passando, indo para lá e para cá. Então, e aí eu achei legal o que é importante, porque falar da chegada do Jacob não foi simplesmente igual muitas pessoas do ativismo intersexo compram ou querem o livro pela questão intersexo, mas no livro entra com assuntos, eu acho que eu falo muito mais da questão de violência doméstica, de ser mulher, Fala. de ser mãe, porque eu entro na minha história, eu fui abusada quando criança, então eu fui vítima de pedofilia. Eu passei por um relacionamento abusivo e eu acho que tudo isso fez
com que quando eu tivesse um filho intersexo, eu conseguisse compreender ele como uma criança intersexo mesmo, que não precisasse ser adequada para sexo masculino ou feminino. E do Beto também, eu acho importante contextualizar, porque as pessoas às vezes falam assim, nossa, as pessoas que não nos conhecem, às vezes a gente vai dar entrevista em algum lugar, a Ana é tão engraçada, as pessoas falam, a Ana conhece a gente bem e bastante, e ela conheceu o Jacob pequenininho, com meses, Sim, ela conheci. Tive acompanhou o prazer. até, até o tempo todo da vida dele, ela sempre estava com a gente. Então, o que aconteceu? Eu acho importante porque as pessoas falam assim, eu morro de rir. Nossa, como que foi para vocês, né? Porque eles veem a gente com todas as crianças, pensam que os 3 filhos são do mesmo relacionamento, né? Ah, então assim, é um casal Casal hétero, perfeito. cis, Isso. né, A normatizado, né? família perfeita. Perfeita, ter um filho intersexo e aceitar esse filho intersexo, né? Aí eu penso, nossa, se eles soubessem, no livro eu explico, não, não foi Da- assim. Eu acho que se Das fosse esse dificuldades, casal, né? não, e se fosse esse casal que eles descrevem, um casal completamente dentro das normas, dos preceitos Não é. morais e religiosos, a gente talvez tivesse feito, interrompido a gestação, que foi a indicação dos médicos. Nossa, é uma criança que provavelmente essa genitália tem um clítoris aumentado, então está vindo uma aberração, você não quer interromper a gestação? Talvez eu tivesse feito isso, em vez de deixar essa criança linda, meu filho, nascer, sorridente, maravilhoso. Porque Lindo, foi essa maravilhoso. sugestão. E aí, então, assim, eu acho que no livro eu quis contextualizar isso para mostrar o quanto que eu já tinha rompido de várias caixinhas da sociedade e o Beto também. Então, foi mais. Sim. Por isso que eu quis trazer toda essa história. Aí a gente perpassa tudo: o nascimento, a luta pela questão da saúde, né, por ter uma doença rara, que era a síndrome de Nunes, cardiopatia, as campanhas, brechó, que a Ana Paula ajudou a divulgar, ajudou muito também com os brechó, chá de fralda, essas coisas todas. E tudo, e até o tratamento, ele era paliativo, né? Eu sabia que ele ia viver pouco, ele acabou falecendo, e a questão do luto, que eu acho muito importante falar, porque as pessoas não têm coragem de falar de luto. E é importante falar do luto, porque eu percebo que quando alguém perde alguém na família, os amigos somem. É um efeito, é muito forte isso. E aí eu percebi isso na questão do luto, é muito estranho mesmo como as pessoas desaparecem. E aí, e tem pessoas que nunca mais conversaram com a gente, é muito estranho isso. Eu acho que elas ficam com Nossa. medo, eu não sei explicar. E depois até porque eu sou espírita e eu tinha muita coisa que eu conto no livro. No começo, quando eu escrevi o livro, a primeira versão, eu não coloquei essas coisas. Depois eu pensei, não, se eu não contar essas coisas, eu vou estar mentindo. Porque tinham coisas que aconteciam com Jacob que eu pensei assim, se eu não contar, não vou estar contando a história de vida dele. E depois as cartinhas psicografadas que vieram dele. Então eu coloco tudo isso no livro, porque eu acho que é importante. Por eu ser da área acadêmica, eu pensei, eu não vou entrar nessa parte espiritual. Mas depois eu fiquei pensando, o livro não é um livro acadêmico, é a história de vida dele. Se eu pular isso aí, não vai estar sendo a história de vida dele. Eu vou estar mentindo. E aí eu coloquei. Não, e o livro é maravilhoso, gente. Deixa eu ler só um trechinho que você coloca aqui atrás, que eu achei. E você escreve muito bem, né? Você vai falando toda a questão do seu relacionamento abusivo lá atrás, a sua luta, dessa questão que você falou que você e o Beto não são nem um casal tradicionalzinho, né? Um casal bem progressista, bem para frente, diferente, né? Do que a gente sempre estava acostumado a ver papai, mamãe, filhinho, né? E essa parte do livro é maravilhosa. Você coloca assim, ó. Este livro fala de enfrentamento à violência contra a mulher, da luta pela vida, de gravidez de alto risco e pós-parto, de casamento, de cuidados paliativos, de bebês intersexos, da dor da morte de um filho e da luta no luto. Cuidar da dor do outro para aliviar a própria dor. Que, que maravilhoso, né? É a questão de amar o próximo, né? Quer dizer, eu Sim. curo o meu luto amando, né? Trabalhando em prol. Sim, que foi o que eu acho que deu sustentação para aguentar tudo, né?
E ainda Eu dá, eu imagino. acho. Entendeu? Porque é uma luta, né? Você abraçou essa luta. E tem uma associação, não é, Thaís, Sim. que você encabeça aí? Eu estou presidindo a ABRAE, que é a Associação Brasileira Intersexo. É uma luta bem complexa, porque as pessoas têm muita dificuldade de entender o que é intersexo. E a gente está com algumas tramitações de política pública, então a gente está tendo que ter todo esse diálogo e tal, mas de certa forma a gente está sendo até bem recebido pelo poder público. Porque é muito engraçado, quando você fala da criança trans, existe uma resistência absurda. As pessoas veem, é Absurdo. ideologia. E não é ideologia, a gente sabe que a criança trans existem pesquisas até de fatores biológicos, existem toda uma questão identitária, né? E, e mesmo assim, a gente vê resistência da sociedade. Quando você fala da questão intersexo, que é um corpo biológico, que nasce realmente com as alterações lá visíveis, né? Que comprova que não existe só XX e XY, que existem 47 variações catalogadas pela medicina de corpos intersexos. Mesmo assim, a gente tem esse mesmo debate que vem falar a ideologia de gênero e tal, e não é. Tanto a criança trans como a intersexo são questões palpáveis, visíveis. Elas existem, elas acontecem. Então, assim, então a gente tem que ter muito zelo até para dialogar com o poder público, com todas essas questões. E muita gente não Então, entende, né? Como você disse, a maioria das pessoas, o que é intersexo? Né? Ninguém sabe. Ai, trans, ai, não é isso que estão colocando isso na cabeça de alguém? Na cabeça, a pessoa virou uma ideologia, a pessoa acha. Tinha um transtorno, né? Era até visto na psiquiatria como um transtorno, né? Que foi até tirado da psiquiatria sim, esse tipo de transtorno. Tinha um CID, né? Que era considerado classificava. transtorno e há pouco tempo atrás que parou de ser considerado transtorno. Então é bem complicado você considerar a característica de uma pessoa um transtorno. Né? E a pauta intersexo também. Os livros de medicina vão trazer os termos anomalia, distúrbio, vão trazer esses termos também. E a gente luta contra esses termos. Exatamente. E Vai trazer é uma grande hermafrodita, luta. que o Hermafrodita, hermafrodita a maioria das pessoas associam, né? Quando você entende quando você fala, hermafrodita, porque é. aí a pessoa começa a entender. Porque Aí esse as termo é pessoas falam antigo. assim, mas isso existe? Acha que não existe. E se você Fala que é uma provar lá que aberração, né? existe, o que, que vai acontecer? Se você provar que existe, vão falar que você está inventando. Você mostrar um exame lá, olha, essa pessoa tem 50% de cromossomo XX e 50XY, tem pênis e vagina. Se eu mostrar exame, vão falar, isso é coisa que a ciência inventou. O doutor Antônio está falando foi retirado da É, OMS no foi retirado da CID-11. OMS. Sim, o CID-11. Porque havia isso, né? E hoje é visto como uma identidade, né? A pessoa se identifica e, né, se torna o gênero que ela optou, Sim. né? Por isso até eu te falei isso, você colocou um negócio de chá de bebê, né? E eu achei incrível. Chá de bebê não. Chá Chá revelação! revelação. Ai, eu Chá detesto chá revelação. revelação. Eu vou fazer chá revelação. Ó, alguém falou aí, ó, a primeira coisa que tentam dizer é que somos anomalias, não somos válidos. Ah, mas são homem ou mulher? A Jéssica falou. Obrigada, É, Jéssica, pela contribuição. É é. anomalia. É Eles isso, ficam as pessoas falando falam isso. que é coisa de outro mundo. Eles E usam esses falando, termos. olha que coisa pesada, E aí né? você vai perguntar para a pessoa, você gostaria de ser chamada de anomalia? Sabe? É bem. A gente tem que É, devolver essas perguntas. exato, colocar a pessoa em saia justa, né? Porque é um Uhum. absurdo. E a questão do chá, não, chá revelação, é o que a gente falou hoje, até a gente comentou que tem muita gente que faz, une. A gente respeita, né? Vamos respeitar aí as pessoas, mas como é que você vai fazer chá revelação? É questão do sexo, né? Você só vai saber da identidade, do gênero da pessoa lá pra frente. Então, você está divulgando ali o sexo biológico, né? E como é que vai ser isso lá para frente? Ninguém sabe como é que tem crianças que já se consideram, já se identificam trans, né? Então, eu identifico ali naquele momento aquele bebezinho que está vindo com o sexo, mas
a identidade é uma grande incógnita, né? Só Então, vai saber quando crescer. às vezes eu falo assim, o que que o exame médico vê no pré-natal? Se tem pênis ou vagina. Não vê se é menino ou menina, ele vê órgãos, entendeu? Ele vê órgãos, ó, tem pênis, tem vagina. Ah, se é uma criança intersexo, vai ver, olha, essa genitália, ela não é nem um pênis nem uma vagina. Por quê? Ela é singular, então é uma criança intersexo. Pronto. Se explicassem no pré-natal já que existe, era mais fácil. Ou aqueles exames de sexagem que vendem pra caramba, pra pessoa ansiosa que quer saber o sexo com 5 semanas, né? Muita ansiedade, né? Tinha que explicar, não existe só XX e XY. Pode ser XXY, pode ser, ter, sabe? E tem condições intersexo que vão aparecer mais para frente ainda. Então, por exemplo, do Jacob, no ultrassom, primeiro falaram que tinha um pênis. Depois, já era um clítoris aumentado. E depois, quando nasceu, ele tinha pênis e não tinha as gônadas, né? Ele não tinha o Nossa. saquinho. Cada Então, hora era assim, uma coisa também. então, assim, porque os exames também, e também vai de quem está, né, fazendo ultrassom, da experiência do médico também. E aí depois faziam os exames, né, falando que não tinha as gônadas, procuraram até na coxinha, na barriga. Um ano depois apareceu a vesícula seminal e próstata. Se eu tivesse feito cirurgia plástica para vagina com 2 meses, Um entendeu? absurdo, né? E eu tenho todos os Nossa. exames para provar que tem que esperar o desenvolvimento biológico E a mesmo da medicina criança. estimula para que você já faça esse tipo de cirurgia, né? Que faça a cirurgia o quanto antes, com 2, 3 meses, porque já tem que definir o sexo, aí eles alegam que por causa do registro civil, mas não há essa necessidade. E uma prova disso, eu tenho os exames do Jacob para mostrar o quanto tem estruturas que às vezes não dá para ver. Então, se a pessoa está num equipamento ruim ou é tão pequenininho que às vezes não aparece. Então, aí você fica pensando, se ele desenvolveu depois, apareceu a vesícula seminal e próstata, é porque ele tinha alguma carga hormonal, algum lugar nele estava produzindo testosterona. Então, a gente fica pensando, né, o quanto é bem complexo o tema, né? É um tema complexo, é um tema que dá uma nova live. Eu acredito que o pessoal deve ter ficado com vontade. A Elijanes, meninas, vocês estão arrasando. Obrigada, Elijanes. Obrigada. Eu já vi aqui a Raquel, minha amiga. Vi o Júnior aqui também. Obrigada a todos que entraram. Se quiser A agradecer o pessoal aí também. Jéssica, A Jéssica. tem bastante pessoas que entraram. Aí, ó, tem uma pergunta para você aí, Thaís. Ai, a Jéssica pôs Mas, assim, mas o que que a babá vai achar, né, Thaís? É porque a gente. É sério, Ana Paula, vou te contar o que aconteceu hoje, depois eu vou até mandar para você o link. Eu acho que uns é, 2 dias atrás, um médico fez uma live, né? uhum. Falando que o bebê intersexo é lindo de fralda. Ele usou essa frase. Nossa, que preconceito! Ele falou isso. E também tem médicos que falam, mas o que que a babá vai achar? O que que a avó, os vizinhos e tal, né? Aí eu fico pensando, gente, vai achar problema do que da pessoa vai achar, entendeu? Não é a Evolua, vai ler, vai genitália que estudar. define. Então eu fico assim. Daí eu fico assim, nossa, por que que eu não vi ao vivo a live daquele médico? Eu ia estar, né, louca, né, nos comentários. Eu ia ser a louca dos comentários. Mas, É que são absurdos, né? São absurdos, né? igual a Ana, você conheceu o Jacob, pegou no colo e tirou foto. Qual que era a diferença dele de outros bebês? Nenhum! Era um bebê iluminar. Gente, ele parecia uma luz, ele ria, ele estava sempre feliz. Igual qualquer outro bebê, não tem diferença nenhuma. Ele desenvolvia igual, ele brincava igual. Então, assim, não tem uma diferença do bebê intersexo e dos outros. E ele era muito Entendeu? inteligente, muito esperto, né? Uhum. Muito esperto. O Gustavo também falou oi. O Antônio, doutor Antônio, falou assim: um debate ético muito delicado, importante deixar o tempo do fenótipo para refletir sobre uma possível decisão futura. E esperar a criança participar da decisão, né? Ela tá maiorzinha. Porque muitos que eu converso, Exatamente. eles preferiam ficar com o corpo deles do jeito que era e não ter feito, até alguns que fizeram na adolescência. E, e é falta mesmo da parte das ciências humanas na medicina mesmo.
Falta de estudo da filosofia para a medicina humana, é isso mesmo. Thaís, vamos finalizar? Vamos. Eu adorei, viu? Obrigada. Nossa, foram momentos muito bons. Agradecer a todo mundo aí que estava aí com a gente, assistindo desde o início. Obrigada, gente. Olha, podem mandar sugestão, pergunta, né? Foi muito bom a participação de todos vocês. E quem sabe a gente não faz de novo, né? A gente entra num outro tema aí, Sim. né, Thaís? Algum outro tema polêmico? Isso, o E a polêmico das gente... professoras que gostam de se aparecer, que tira foto de biquíni, que não pode, fica aí rodando no Não, no polidense. Polidense. Mas é bem isso mesmo. Mas é Thaís, bem... obrigada, viu? Obrigada a todo mundo que participou. Você quer falar alguma coisa para a gente finalizar? Eu quero agradecer a todos que participaram. Se alguém quiser o livro, me chama no direct. Tem na Amazon, no Play Isso, Store também. gente. O livro do Jacob, eu tenho o meu aqui. Olha, adorei. Uma história de vida dessa mulher, de luta, maravilhoso. E esse livro Sim, é 10. Eu adorei. Eu peguei já o meu, já que eu quero um. Eu quero um, Thaís. aí já pegou. E é isso. Isso. Então tá bom. Vamos agradecer a todo mundo. Obrigadão, gente. Obrigada pela Ivani, obrigada por participação. acompanhar, viu, Ivani? Um beijo, Ivani Cerati. Beijo para todo mundo que acompanhou. Uma boa noite, viu? Beijo, Tchau, Thaís. boa noite, beijo. Tchau. Tchau.